Estamos de volta e o programa de hoje é sobre geopolítica. Aqui no estúdio comigo, o vereador Eliseu Gabriel, do PSB, o professor de Geografia Política da Universidade de São Paulo, André Roberto Martim, e o professor de Relações Internacionais da Universidade Paulista, Marcos Antônio Fávaro Martins. Retomando a pergunta aqui, a questão que a gente deixou no ar no bloco anterior, qual o interesse, o real interesse em mudar essa política venezuelana? Certamente não é o interesse americano o bem-estar do povo venezuelano. Não é? Eu tenho uma aposta aqui, uma suposição. Qual seria? Não é? Por acaso é o petróleo? Será que é o petróleo? A Venezuela se tornou alvo, não é, de uma política de desestabilização no exato momento em que anunciou para o mundo as descobertas mais recentes de prospecção de petróleo, e a Venezuela se tornou pura e simplesmente a maior reserva de petróleo do mundo, deslocando a Arábia Saudita. Que implicações tem isso? Vejam, isso significaria a médio prazo que a Venezuela substituiria a Arábia Saudita como principal país na fixação do preço do petróleo. E, portanto, isso não é aceito pelos Estados Unidos. E eles agora estão começando a vender petróleo também para a China, para a Índia, e não usando o dólar. Então, isso enfureceu os Estados Unidos. E como ainda por cima estão perdendo a guerra lá na Síria, os Estados Unidos temem, a médio prazo, serem expulsos do Oriente Médio. Então, com que petróleo eles ficariam? Bingo, o do pré-sal brasileiro e o da Venezuela. Impressionante, né? Que coisa. Professor Marcos, queria acrescentar alguma coisa? Eu gostaria de acrescentar a questão ideológica. Se você pegar a política externa dos Estados Unidos a longo prazo, você vê que os Estados Unidos têm o interesse de destruir regimes concorrentes. Assim foi com o regime Bá no Oriente Médio. Né? E o bolivarianismo é uma opção sul-americana, né, ao liberalismo norte-americano. Então isso também toca. E essa mudança de contexto político, né, que nós estamos saindo da esquerda para a direita, dá muita liberdade de ação para os Estados Unidos na região. Agora, voltando aqui à questão do Brasil, essa nova estratégia geopolítica, não sei se a gente pode dizer assim, professores, mas essa nova estratégia do Brasil enfraquece a intenção do Brasil de dominar, pelo menos a região aqui na América Latina, o Brasil tem a intenção de dominar, né? Quer dizer, enfraquece do ponto de vista moral, político, ideológico e de protagonismo no mundo. Quer dizer, o Brasil deixa de ser um protagonismo de liderança. Porque a grande questão é o seguinte: diante desse mundo, dessa crise que nós estamos vendo, dessa terceira grande ameaça, como disse o professor, a grande questão é construir instrumentos de mecanismos multilaterais, né? Por exemplo, instrumentos, por exemplo, de organização, por exemplo, na América Latina, na Europa. Essas organizações multilaterais, não sei se chama assim, professor? Sim. São fundamentais. Com o Mercosul é fundamental não só pelo comércio, mas pela política, a Unasul, outras entidades, por exemplo, a União Europeia é outra questão. E uma coisa que eu acho importante é as pessoas verem a história, como disse o professor Marco. A gente precisa aproveitar a história para não fazer besteira lá na frente. Por que existe a União Europeia? A União Europeia veio depois da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, fizeram uma primeira guerra, fizeram a segunda guerra, antes tinham feito outras várias guerras, né? Era um continente de tribos, vamos dizer assim, que guerreavam entre elas. E a União Europeia foi um grande instrumento de paz. Quer dizer, o maior período de paz que a Europa tem é desde a Segunda Guerra até hoje. Quer dizer, na hora que você desmoraliza esse mecanismo multilateral, onde as nações procuram um entendimento, acho que é uma coisa grave. O Brasil está perdendo essa chance. O Brasil podia liderar pelo seu tamanho, pela sua importância econômica, pela sua história, esses organismos no nosso continente. Mas, pelo contrário, está aderindo cegamente, ideologicamente, por crenças numa visão totalitária desse atual governo americano. Na questão da Venezuela, eu acho que o Maduro devia ter um pouco mais de cintura, talvez. Também. Ele devia ter mais capacidade de diálogo, como a gente aqui combateu nós contra eles, né? Ou eles contra nós. Quer dizer, ele teria que ter essa capacidade de diálogo. Mas, realmente, ele se fechou. Acho que esse é uma falta de capacidade política do Maduro de resolver a crise.
e cada vez mais sectário. Esse é a grande problema lá da Venezuela. Eu acho que a questão do BRICS também foi fundamental, né? Porque com essa mudança de conduta, ela não é algo natural para um Estado do tamanho do Brasil, né? Ela pode levar à perca de crédito do Brasil junto à Rússia e China. Eu gostaria de lembrar que o Brasil, não muito tempo atrás, né, foi o árbitro do conflito entre Peru e Equador. Houve uma guerra, né, 95. entre Peru e Equador, curta, por questões de fronteira, e o Brasil foi decisivo. Né? O Brasil foi decisivo, o mecanismo do Mercosul foi importante. Então, isso prova de que, pelo tamanho, pela importância geopolítica do Brasil, os outros países vizinhos, hispano-americanos, esperam uma liderança do Brasil. Agora, o Brasil precisa mostrar capacidade de liderança, né? Então, historicamente, justamente pelo tamanho e pela posição, o Brasil não deve se alinhar, né, a este ou aquele. Getúlio Vargas é um grande exemplo disso, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, aquele clima tenso, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, ele aguardou, ele não foi lançar o Brasil de uma forma aventureira, né, a favor de A ou de B. Ele esperou para ver aonde os interesses brasileiros seriam melhor atendidos. E agora, essa disputa dos Estados Unidos com a China e a Rússia, por que o Brasil já vai de antemão assumir uma posição de um dos lados sem ter nada em troca, né? Eu acho ingênua, inclusive, essa visão brasileira nesse momento. E qual o papel dessas instituições supranacionais que a gente tem, a ONU, OMS, Unicef, Unesco, enfim, a gente vê alguns países, tanto os Estados Unidos, principalmente países agora de extrema direita, tentando deslegitimar, né, essas instituições. Como é que fica essa questão? Uma questão complicada porque justamente os regimes internacionais eles podem servir ou para defender o mais fraco ou justamente para legitimar uma intervenção do mais forte. Então, deslegitimar, né? Ou legitimar, o contrário legitimar. também, né? Por exemplo, como foi no caso da Líbia, etc. Líbia. Então, né, você faz aquele discurso de que não, como agora na Venezuela, não, é uma intervenção humanitária, né? E aí, quando você vai olhar mais a fundo... Começa a falar que é humanitária, precisa tomar cuidado. Não é bem isso. Por outro lado, é óbvio que um pequeno país está mais protegido com a lei internacional do que se não tiver a lei internacional. Então, eu sou defensor do direito internacional, do respeito às leis internacionais, né? E acho muito contraditório que justamente quem defende, de um lado, regimes internacionais para o comércio e tudo mais, né, não aceite nenhuma imposição de regra internacional, né, que afete eventualmente os seus interesses, que são os Estados Unidos, que aí não assumem suas responsabilidades no aquecimento global, protecionismo, né? Não assinam o Tribunal Internacional de Haia. Então é muito contraditório. Quer dizer, para os outros, eles têm que aceitar as regras internacionais, mas os Estados Unidos estão fora delas. Corremos o risco de um terceiro grande conflito bélico? Lamentavelmente, eu acho que sim. Eu fui um dos poucos professores e estudiosos desse assunto que já nos anos 80, quando se disse que a Guerra Fria tinha acabado, eu objetei essa ideia. Falei, não, vamos com calma, os arsenais nucleares de Estados Unidos e Rússia ainda são suficientes para destruir a vida na Terra várias vezes. Os dois somados têm 95% dos quilotons armazenados, portanto, China, França e Inglaterra são irrisórios, essa que é a verdade, de modo que, me desculpem, Washington e Moscou continuam decidindo sobre a vida ou a morte nesse nosso planeta. Então, o risco é sério quando justamente um conflito que pode começar com um conflito localizado, ele mostre uma divergência importante, estratégica entre Rússia e Estados Unidos, como é o caso da Ucrânia, né? E eu acho que aqui na Venezuela estamos chegando a isso.
Professor, por gentileza. Eu arrisco dizer que a sociedade internacional hoje é mais perigosa do que na época da Guerra Fria. Porque na época da Guerra Fria existia equilíbrio de poder, existia consenso e respeito às normas, de maneira que as potências se respeitavam. Né? Hoje você tem desequilíbrio de poder e tanto os Estados Unidos quanto a Rússia travam guerras limitadas. Guerras limitadas que às vezes podem escalar. Né? No caso, a guerra da Síria pode escalar. A guerra do Iraque, ainda existem problemas latentes no Iraque, não vamos esquecer que é um estado destruído, né? E esse é um jogo perigoso. Dependendo como esses conflitos, essas guerras limitadas, feitas com objetivos políticos claros, pensando na possibilidade delas escalarem, você pode ter uma guerra de proporções mundiais. Tá certo. Vereador, por gentileza. Não, eu só queria dizer que a gente tem que ter alguma esperança, né? Quer dizer, eu acho que o que tem que ser feito é o fortalecimento desses organismos internacionais de cooperação. Isso talvez seja um grande instrumento para a gente acalmar o mundo, né? Para a gente negociar a paz. Porque a paz não é uma coisa, tem que ser negociada. Bom, a gente poderia ficar aqui mais uma hora debatendo esse assunto, mas infelizmente nosso tempo já chegou ao fim. Eu queria agradecer a presença do vereador Eliseu Gabriel, do PSB, do professor de Geografia Política da Universidade de São Paulo, André Roberto Martim, e também do professor de Relações Internacionais da Universidade Paulista, Marcos Antônio Fávaro Martins. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP, um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.